Você conhece o filo rotífera? Sabe onde ele pode ser encontrado? Qual a sua filogenia? Como ele vive? Qual a sua estruturação corporal? Como funciona o seu organismo e qual a sua reprodução? Não sabe? Então vem comigo! Os rotíferos são animais microscópicos que podem ser encontrados em água doce e salgada. Também pode ser encontrado em solo úmido ou na película de água dos musgos. No geral, eles constituem um importante componente do plâncton de água doce e salobra. Esses animais, eles pertencem ao clado Gnathifera. E esse clado inclui 3 filos: Gnatostomulida, Micrognathozoa e os rotíferas. E dentro dos rotíferas haverá uma subclasse chamada Acanthocephalus, que mais adiante a gente vai ver as diferenças entre os rotíferas e os acanthocephalus. Como eu falei para vocês, esse filo pertence ao clado Gnathifera. E o nome desse clado se originou do grego e do latim. Do grego, gnathos quer dizer mandíbula, e do latim, fera, quer dizer portar ou carregar. Ou seja, são animais que possuem mandíbula, ou melhor dizendo, que possuem elementos faríngeos rígidos, que é a mesma coisa. Até meados da década de 1990, os rotíferos eram reunidos a outros táxons microscópicos em grupos questionáveis, como os asquiomintos e os nematomintos, que eram grupos abrangentes, que se caracterizavam até certo ponto. Que ponto era esse? Eles abrigavam os táxons microscópicos que tinham posições filogenéticas incertas. Então, eu não sabia muito bem onde encaixar esses animais, então era colocado nesses grupos. Só depois que é criado o clado, que inclui esses 3 filos e classifica melhor esses animais. Nessa mesma época, 1990, os acanthocéfalos eles eram tratados como um filo separado, por conta de suas estruturas macroscópicas, e estamos falando de animais microscópicos, os rotíferos, e por conta de sua biologia endoparasitária, sendo que os acanthocéfalos são vermes endoparasitários, enquanto os rotíferos não têm essa característica. Mas, por conta de suas semelhanças nas ultraestruturas de seus tegumentos, fez com que os acanthocéfalos ficasse sendo classificado como uma subclasse dos rotíferos. E há muitos anos, os rotíferos microscópicos e os acanthocéfalos macroscópicos eram considerados possivelmente táxons irmãos, mas, recentemente, as evidências crescentes dos estudos moleculares mostraram que, na verdade, os acanthocéfalos eles evoluíram dos rotíferos. Agora, vocês vão ficar com a minha colega Diele, que vai continuar apresentando esses animais para vocês. Bom, o filo rotífera abrange mais de 2.000 espécies descritas de animais microscópicos, sendo eles de vida livre. Essa espécie foi descoberta no século XVII por microscopistas como Anthony van Leeuwenhoek. Os rotíferos eles foram inicialmente agrupados como protistas devido ao seu pequeno tamanho, e eram chamados por animálculos giratórios, devido ao movimento da corona, que é um órgão ciliar presente na sua cabeça. Os rotíferos são caracterizados por serem blastocelomados e por terem um tegumento sem cutícula externa que é substituída por uma lâmina proteica intracelular de sustentação. Esses animais têm um trato digestivo completo. O corpo é dividido em 3 regiões: a cabeça, o tronco e o pé. A faringe é adaptada em um mastax, que inclui um conjunto de mandíbulas internas, que são chamadas de trofos, cujas morfologias desses trofos são essenciais para a identificação taxonômica dessa espécie. Os rotíferos desempenham um papel muito importante para o plâncton de águas doces e salobras,
A sua morfologia varia bastante e, apesar de serem animais muito pequenos, são muito complexos. Esses animais podem ter uma forma de vida solitária e colonial, sendo a mais comum a solitária. Então agora eu devolvo a palavra à minha amiga Mona Lisa. A maioria dos rotíferos vai ter um glicocálice gelatinoso e macio do lado de fora da epiderme. Mas ao contrário de muitos outros invertebrados, eles não têm cutícula externa. Em vez disso, os rotíferos vão ter uma lâmina proteica intracelular, que está dentro da sua epiderme, que vai lhe conferir proteção e estabilização do corpo. Essa lâmina proteica ela pode variar consideravelmente em sua espessura e flexibilidade entre as famílias e os gêneros. Essa mesma lâmina proteica intracelular ela pode tanto ser mais fina, e nessas espécies em que essa lâmina proteica é mais fina, elas são conhecidas como os rotíferos iloricados, e eles são animais mais hialinos e que apresentam uma flexibilidade maior, inclusive em momentos em que estão sendo perturbados. Já os rotíferos em que tiver uma lâmina proteica intracelular mais espessa, eles vão ser reconhecidos como os rotíferos loricados, porque eles vão criar um tipo de armadura, e essa armadura vai se chamar lorica. Por isso que o nome de rotíferos loricados e loricados. Os loricados têm essa lâmina proteica mais espessa e que vai criar essas armaduras. Já os rotíferos iloricados vão ter essa lâmina proteica mais fina e vão ser animais mais hialinos e mais flexíveis. Como vocês podem ver aí na imagem, representada pela letra E, isso são exemplos de loricas, ou seja, de rotíferos loricados. E na superfície dessas espécies loricadas, elas geralmente contêm espinhos, tubérculos ou outros tipos de escultura. Os rotíferos eles vão ter uma característica, uma estrutura externa que é mais característica deles, que é a corona. E uma placa bem desenvolvida de cílios circunda a boca anteroventral, que é como vocês estão vendo aí na imagem. Essa placa é o campo oral, ou circumoral, e estende-se em posição dorsal ao redor da cabeça, na forma de um anel ciliar, conhecido como campo circumapical, como vocês veem aí, essa estrutura. E falando sobre a classificação desses animais. São divididos em duas classes e dentro dessas classes há subclasses. As classes são hemirotatória e euratória. A hemirotatória vai ter 3 subclasses. As subclasses da hemirotatória são Acanthocepha, Bideloides e Seisonidea. Na subclasse Acanthocéfala vai estar os endoparasitas macroscópicos. A subclasse Bideloidea vai estar os rotíferos encontrados em água doce, em solos úmidos e nas folhagens. Elas vão ter uma corona, esses animais vão ter uma corona bem desenvolvida e também os trofos ramificados. E essa subclasse contém 20 gêneros. Já a subclasse Seisonidea, ela vai ter os episóicos dos crustáceos leptostrocano marinho, balha, e vai ter uma corona reduzida e cerdas. Esses animais eles vão viver nos corpos dos crustáceos como os parasitas. Já a subclasse Monogononta, que é da classe euratória, ele vai conter os animais predominantes de água doce e também marinhas e vai conter 121 gêneros. Então vamos falar aqui um pouco da alimentação dessa espécie. Então, os rotíferos, eles apresentam diferentes métodos de alimentação, que variam conforme a estrutura da sua corona e do seu mastax.
Os suspensívoros ciliares, como os bideloides e alguns rotíferos monogonontes, têm ciliação bem desenvolvida e um mastax triturador. Então, eles vão se alimentar de detritos orgânicos e micro-organismos. A alimentação ocorre por meio de correntes, produzidas pelos cílios, onde eles puxam partículas para o suco alimentar. Já os rotíferos raptoriais, por outro lado, têm ciliação reduzida e alimentam-se de pequenos animais, usando suas mandíbulas semelhantes a uma pinça em seu mastax. Assim, elas podem ingerir a sua presa inteira. Alguns adotam estratégias de predação por emboscada, utilizando armadilhas formadas por espinhos. Os rotíferos monogonontes adotaram esse método de predação por emboscada. Então, nesses casos, a corona geralmente tem espinhos ou cerdas, dispostos em formatos de armadilhas afuniladas. A sua boca está localizada mais ou menos no meio do anel de espinhos. Desse modo, a presa ela é capturada e trazida para ela por contração dos elementos da armadilha. O mastax dos rotíferos que caçam com armadilha geralmente é reduzido. Mas além disso, também temos espécies de rotíferos que vivem em simbiose, como os seissonídeos, que se alimentam de detritos nos crustáceos. O trato digestivo dos rotíferos geralmente é completo e reto, consistindo em boca, faringe ou mastax, esôfago, estômago e intestino, com um ânus localizado na parte posterior. Dependendo do método de alimentação e das fontes alimentares, a deglutição dessa espécie é realizada de várias formas. A sua digestão inicia-se no mastax e é finalizada no estômago, onde ocorre a absorção. Apesar de não haver um aprofundamento na sua fisiologia digestiva e nutrição dos rotíferos, a dieta influencia muito nos aspectos importantes da sua biologia, como o tamanho, a sua forma e o seu ciclo de vida. Abaixo da epiderme estão várias bandas de músculos, circulares e longitudinais, que essas que vocês estão vendo aí na imagem. Os órgãos internos estão situados dentro de uma blastocele, cheia de líquidos e geralmente espaçosa. Como vocês podem ver também nas imagens, dos rotíferos tem essa característica de ter um espaço. Como não há nenhuma parede corporal muscular espessa, a sustentação e o formato do corpo são mantidos pelas lâminas esqueléticas intraepidérmicas e pelo esqueleto hidrostático formado pela cavidade corporal. Embora alguns rotíferos sejam sésseis, a maioria é móvel e muito ativo, movimentando-se por natação ou rastejamento com movimento palmar. A natação ela é conseguida por esses animais pelo batimento dos cílios coronais, forçando a água para a parte posterior do corpo e empurrando o animal para a frente, algumas em trajeto helicoidal. E quando rasteja, o rotífero ele vai fixar seu pé por meio das secreções produzidas pelas glândulas pedais e depois alonga seu corpo e estende-se para a frente. Falando agora sobre a circulação e as trocas gasosas desses animais. As dimensões diminutas dos rotíferos, eles vão facilitar o transporte e as trocas gasosas de nutrientes e de escórias metabólicas. A troca gasosa provavelmente ela ocorre na superfície geral do corpo, onde o tegumento seja suficientemente fino. E os rotíferos não têm órgãos especiais para o transporte interno ou para as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente. O líquido blastocelômico ele constitui um meio para a circulação dentro do corpo, que é facilitada pelo movimento e pelas atividades musculares no geral. Como vocês podem ver aqui na imagem, esse é o sistema digestivo deles, e vocês podem aí analisar a blastocele,
os músculos que tem aí presentes, o tegumento, e é basicamente isso que eu falei, e vocês podem ver isso em mais complexo, né? Alguns rotíferos, especialmente os bideloides de água doce, eles conseguem suportar estresses ambientais extremos, entrando em um estado de dormência metabólica. Agora vamos falar um pouco do sistema nervoso dessa espécie. O gânglio cerebral dos rotíferos está localizado dorsalmente ao mastáx e na região cervical do corpo, de onde se originam vários tratos neurais, incluindo nervos longitudinais. A região coronal possui cerdas sensíveis ao toque e depressões ciliares que atuam como quimiorreceptores. Antenas dorsal e lateral desempenham funções tráteis, enquanto órgãos sensoriais dispostos em micrópilas ao redor de um poro podem ser táteis ou quimiosensoriais. A maioria dos rotíferos apresenta pelo menos um ocelo simples, embebido de gânglio cerebral associado a ocelos laterais e apicais, que são células fotossensíveis. Os estudos sugerem que a presença de barorreceptores ou quimiorreceptores na cavidade do corpo ajudam na regulação da pressão interna e da composição dos líquidos. Depois da minha colega Diele ter explicado o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a reprodução desses animais. Partenogênese provavelmente é o método reprodutivo mais comum entre os rotíferos. Outros tipos de reprodução assexuada não foram demonstrados, e a maioria deles tem pouquíssima capacidade de regeneração. E agora, como vocês podem ver nessa imagem, tem o sistema reprodutor, o masculino e o feminino. E o sistema reprodutor do macho, ele inclui um único testículo, um espermaducto e um gonóporo posterior. Os machos têm vida curta e provavelmente, se você encontrar um rotífero, será fêmea. Mas na frente vocês vão entender o porquê. E aí o sistema reprodutor feminino inclui um ou dois germovitelários sinciciais. E os ovócitos são produzidos no ovário e recebem vitelo diretamente do vitelário, antes de passarem ao longo do oviduto até a cloaca. Nos sensonídeos não há glândulas vitelinas. A partenogênese geralmente é regra dos bideloides, mas os monogonontes também podem alternar a sua reprodução sexuada com a partenogênese. Agora tem aí a imagem do ciclo para vocês acompanharem. E assim, em condições favoráveis, as fêmeas elas reproduzem por partenogênese, por meio da produção de ovócitos diploides derivados por mitose, que são os ovócitos amícticos. Esses ovócitos amícticos, eles transformam-se em mais fêmeas sem fecundação. Então não vai ter a fecundação e vai transformar em mais fêmeas, então não vai ter machos nessa reprodução. Por isso que se você encontrar um rotífero, provavelmente ele seja fêmea. Já os ovócitos míticos, eles precisam ser fecundados por gametas masculinos para que se desenvolva em outra fêmea. Mas, se não houver machos no ambiente, os ovócitos míticos não fecundados, eles transformam-se em machos haploides, que produzem espermatozoides por mitose. Esses espermatozoides fecundam outros ovócitos míticos e produzem zigotos diploides inativos com paredes espessas. O zigoto inativo é extremamente resistente às temperaturas baixas e ao dessecamento. Quando as condições favoráveis retornam, os zigotos desenvolvem-se e eclodem como fêmeas amíticas, e assim completando o ciclo. Agora que eu falei do ciclo, a minha colega Diele vai falar um pouco para vocês sobre os acantocéfalos.
Então agora a gente vai falar dos acantocéfalos, que são um subgrupo dos rotíferos. Eles têm cerca de 1.200 espécies descritas. São parasitas intestinais obrigatórios de vertebrados, especialmente de aves e peixes de água doce. O seu desenvolvimento larval ocorre em antrópodes que atuam como hospedeiros intermediários. O nome acantocéfala deriva do grego e refere-se à presença de ganchos na probóscide eversível, na extremidade anterior. Geralmente, eles têm um corpo cilíndrico ou achatado com espinhos pequenos, medindo em média de menos de 20 centímetros, embora algumas espécies possam chegar a mais de 60 centímetros. As fêmeas costumam ser maiores que os machos. Os acantocéfalas perderam completamente o trato digestivo e apresentaram reduções significativas em outros sistemas, uma adaptação ao seu estilo de vida parasitário. Eles são organizados em grupos com base em características como a disposição dos ganchos na probóscide e os tipos de órgãos reprodutivos, que são divididos em 3 grupos principais, que são os palaencantocéfalas, archeaencantocéfalas e eocantocéfalas. E agora, continuando falando sobre esses animais, os acantocéfalos, quando eles estão adultos, eles fixam-se à parede intestinal do seu hospedeiro, por meio dos ganchos de sua probóscide, que podem ser retraídos para dentro de sacos, como as garras de um gato, como vocês vão ver aí na imagem, essa parte. A parede externa do corpo é um tegumento sincicial vivo, formado por várias camadas que recobrem as lâminas de músculos circulares e longitudinais. O tegumento é perfurado por numerosos canais que se conectam em conjunto complexo de canais circulatórios singulares, conhecidos como sistema lacunar. Os canais tegumentares situados perto da superfície do corpo, eles podem facilitar a pinocitose dos nutrientes fornecidos pelo hospedeiro. As trocas de nutrientes, gases e escórias metabólicas desses animais ocorrem por difusão, através da parede corporal. Bom, então agora a gente vai aprender um pouco de como funciona o sistema nervoso dos acantocéfalos. Como também ocorre em muitos endoparasitas obrigatórios, o sistema nervoso e os órgãos sensoriais dos acantocéfalos foi reduzido. Um gânglio cerebral está localizado dentro do receptáculo da probóscide e origina os nervos para os músculos da parede corporal, a probóscide e as regiões genitais. Os machos têm um par de gânglios genitais. A probóscide contém várias estruturas que supostamente são receptores táteis e pequenos poros sensoriais. Ocorrem na ponta e na base da probóscide. Os machos têm o que parecem ser órgãos dos sentidos nas regiões genital, especialmente no pênis. Então, é isso. Eu repasso minha palavra agora para minha amiga Mona Lisa. Agora falando sobre a reprodução desses animais. O sistema reprodutor feminino inclui um gonóporo, uma vagina e um útero alongado, que termina internamente em um funil aberto, complexo, conhecido como sino uterino. Durante o cruzamento, o macho faz a eversão da busca copulatória, que é então fixada ao gonóporo feminino. O pênis é introduzido na vagina e os espermatozoides são transportados e a vagina é firmemente tapada com cimento.
Em seguida, os espermatozoides viajam até o sistema. Agora mostrando o outro ciclo para vocês, que é quando eles estão fora do hospedeiro definitivo. Então, os acantocéfalos em desenvolvimento, quando eles estão em sem um hospedeiro definitivo, eles precisam ser ingeridos por um artrópode, hospedeiro intermediário, onde se transforma em uma acantela e depois em uma fórmula encapsulada, conhecida como cistacanto, que é como vocês estão vendo aí na imagem. Quando o hospedeiro intermediário é ingerido por um hospedeiro definitivo apropriado, o cistacanto fixa-se à parede intestinal do hospedeiro e desenvolve-se até a forma adulta. Bem, pessoal, o nosso Hora da Zoô termina por aqui e eu espero que vocês tenham compreendido algumas características desses animais e que consigam responder alguma daquelas perguntinhas que eu fiz lá no começo do vídeo. Então, um beijo e até a próxima!